boa noite de novo, né? Boa noite, irmãos, boa noite a todos e bom dia, Isabelle, que está do outro lado do planeta. Estamos com o coração um pouco apertado, né? Nós estamos com o espírito um pouco abatido até certo ponto, mas na verdade nós temos para vocês uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de direção, uma palavra que possa garantir que o nosso culto a Deus é intocável, que a primeira coisa do nosso coração, do nosso espírito, é o nosso Senhor, é o nosso Deus. A Bíblia é muito clara em dizer que nós estamos ligados ao Senhor. Então nós vamos ter um momento de oração agora e teremos também um louvor e vamos procurar nos aquietar diante do Senhor e nos preparar para ouvir um pouco mais da sua palavra e que essa palavra possa de fato penetrar no seu coração e liberar sobre você uma graça, um contentamento, uma satisfação, ao mesmo tempo que uma preocupação na medida certa, né? Na medida certa, por causa da crise de saúde pública que nós estamos vivendo nesses dias. Nós precisamos de uma direção, de uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de vida, e nós estamos aqui para contribuir com essa mensagem. Vamos ter um louvor após essa oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos colocar diante do Senhor nosso culto, nossa oferta de amor, nossa oferta de alegria. Estamos diante do Senhor e, embora diante de uma situação complexa, de uma epidemia ou de uma pandemia, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco. E o Senhor tem a sua vara e o seu cajado para nos consolar. Que o Senhor nessa noite receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, assim como tens recebido de milhares de igrejas em todo o país e fora do país. Que o Senhor também receba o nosso louvor nesse domingo. Esperamos, ó Deus, que cada homem e mulher de Deus, cada criança, cada senhor e senhora receba uma palavra e acomode essa palavra no seu interior. Temos a certeza do teu propósito e temos a certeza de que o Senhor nos ama e que nessa noite o Senhor vai ministrar o nosso coração. Senhor, fique à vontade no nosso meio, fique à vontade nessa família, com essas crianças, com esses vovôs tão importantes, tão preciosos para nós. Queremos pedir a tua graça sobre toda a nossa casa, igreja, sociedade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu
Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Então, mais uma vez, saudando a todos os irmãos, amigos, parentes, na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, dando uma boa noite para vocês e um bom dia, não é? Para a Isabelle, que está do outro lado do planeta. Temos a certeza que Deus tem o melhor para nós. E nessa noite, nós queremos ministrar uma palavra que traga um pouco de serenidade, um pouco de paz para você, uma vez que estamos ouvindo de tantas situações complicadas na saúde. Isso tem realmente feito muitas pessoas indagarem, preocuparem. Algumas pessoas que nunca leram a Bíblia estão citando a Bíblia. Pessoas que às vezes buscam um pouco de Deus, mas esses dias estão procurando mais de Deus. E realmente nós temos na palavra do Senhor as respostas para todas as nossas indagações. E são muitas indagações, porque somos seres humanos, e o ser humano ele tem essa necessidade de resposta. Tudo que o ser humano precisa é resposta e intimidade. Ele precisa da presença de um ser emanente, que é o próprio Deus. E esse ser está aqui comigo, está com você, está na sua família, está na sua casa. Tribulações, angústias, lutas, situações complexas como essa que nós estamos enfrentando, nós sempre enfrentaremos, mas tudo depende de como enfrentamos. Se enfrentamos essa crise com educação, com inteligência, com uma capacidade espiritual, ou se vamos deixar tudo correr livremente e o mal, né, triunfar, e isso não pode acontecer. Então eu preciso da sua atenção, preciso da sua devoção agora, nesses momentos em que nós vamos repartir um pouco da palavra de Deus. Durante todo esse tempo, eu tenho pensado em algumas profecias bíblicas, e é óbvio que nós não teríamos tempo para distribuir todas essas profecias, porque a Bíblia é inesgotável, vamos dizer assim, em termos proféticos. Mas uma das coisas que me salta aos olhos são as palavras do próprio Jesus, do próprio Yeshua, né? A palavra Jesus é uma romanização do nome de Yeshua, o Mashiach, o Hamashia, escolhido de Deus. Mas o que Jesus falou? E antes de falar um pouquinho sobre isso, quero mostrar a você que diante desse quadro que nós estamos enfrentando, e mais do que necessário ouvirmos e principalmente obedecermos. A própria Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porém, uma fé sem obediência é uma fé vazia e muitas vezes uma fé religiosa e sem resultados efetivos.
Agora pense comigo, toda crise possui 3 elementos no mínimo, não é? Nós poderíamos elencar mais, mas no mínimo, toda crise precisa de 3 elementos, ou possui uma solução, um prazo de validade e uma lição para a vida. Então pense comigo, por que estamos passando por tudo isso? Talvez porque precisamos encontrar uma solução e sabemos que existe a solução. Não apenas porque temos fé na solução, mas porque também temos uma ciência que tem evoluído graças à misericórdia de Deus e tem trazido soluções. É claro que queríamos essas soluções mais rápidas, na verdade nem queríamos crise, né? Mas toda crise possui uma solução, ela possui um prazo de validade. E é interessante a gente imaginar que se a nação não fizer nada, a curva, não é, dessa epidemia toda que nós estamos enfrentando seria muito alta, com a morte de centenas de milhares, né, ou milhões de pessoas. Então, é mais do que necessário que nós tenhamos responsabilidade e tenhamos amor, tenhamos empatia nesses momentos, para que o prazo de validade da crise não seja absurda, ela seja, como dizem os especialistas, achatada, não é? Mas ela tem também, essa crise, uma lição para a vida. E que nós possamos aprender como gente, como seres humanos que somos, como espécie, né? Alguma coisa está desconectada, alguma coisa está faltando aí, porque nós estamos vendo que todas essas crises, por mais proféticas que elas possam ser, do ponto de vista bíblico e escatológico, ela também está obedecendo um padrão de comportamento humano, e nós queremos tratar um pouco disso. Então que Deus nos ajude a aprender muito nesses dias, a ser igreja, mais do que apenas ir à igreja, a compartilhar também a mensagem de Jesus através das redes sociais, que Deus nos ajude a ajudar uns aos outros a lidar com esse momento, né? Gerar essa empatia, sobretudo com as pessoas mais velhas, mais idosas, que precisam de carinho sem a expressão, né, próxima do carinho, que precisam de afeto sem o beijo no rosto, mas nem por isso eles devem se sentir oprimidos ou deprimidos e se sentirem escanteados. Há que se ter uma forma de você acessar, você alcançar o seu ente querido que pode estar numa situação de maior risco e vulnerabilidade. Que essa crise também nos ajude a ficar mais em família, a ler mais a Bíblia, a ler alguns livros edificantes, e principalmente que essa crise nos ajude a orar. Orar. Pode ser muito difícil ser controlado por uma restrição social. Nós, na verdade, queridos, nós não fomos criados para ficarmos sozinhos. Então esse isolamento realmente é mais complicado para algumas pessoas que têm um espírito um pouco mais agitado, vamos dizer assim, e é um pouco mais complexo também para essas pessoas que precisam sair, fazer exercícios. Então tem toda uma forma ritualística que você está tendo que interromper, não é? Mas enfim, não é bom que o homem viva só. Agora, esse não é o único conceito, né, de estrutura social da Bíblia. Eu gostaria de dizer aqui que Gênesis capítulo 32, verso 24, há uma experiência que Jacó tem com Deus fantástica. O texto diz assim: ficando ele, Jacó, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Jacó, então, ele tem uma tremenda experiência de ficar a sós com Deus. É como se a própria situação toda o restringisse a essa solidão. Ele estava voltando do seu lugar de origem, ele estava disposto a fazer as pazes com o seu irmão. Uma das coisas importantes que, estando em casa, pode gerar até mais conflito, mas isso depende de como você absorve a solidão, não é? Como você vai lidar com esses momentos
em que terá que ficar um pouco mais afastado. Em alguns casos, se alguém demandar algum tipo de sintoma, até não tocar na pessoa. Então, Jacó estava revendo os seus conceitos. Se há um tempo importante para nós, é um tempo de fazer uma revisão de vida, de repensar a vida, já que nós estamos restritos, não é? Dentro de casa. Ele estava passando a vida na peneira, né? E estava disposto também a recomeçar tudo. De fato, a história é muito linda. Em Gênesis 32, você vai ver uma belíssima experiência de reconciliação entre irmãos, né? Houve uma grande evolução na vida de Jacó. Ele saiu anteriormente brigado com o seu irmão, praticamente de mal de seu pai, porque seu pai não via com bons olhos o que ele havia feito. Ele saiu com a mão na frente e outra atrás, no sentido de prosperidade financeira. Ele estava quebrado, vamos dizer assim, mas ele saiu com uma promessa de Deus. E ele também fez uma promessa para Deus, que é muito interessante, vocês podem ler o texto aí. Mas agora ele estava voltando para casa. E parece que a solidão, essa coisa de ficar a sós, às vezes ela nos faz refletir dessa forma. Quem sabe essa restrição ela não tenha como finalidade, vamos dizer, primária, né, nascida em Deus, de nos fazer ficar um pouco a sós com os nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias vidas e com o nosso Deus, onde o Senhor vai falar conosco e vai nos ajudar a compreender o que está acontecendo. Então aprendemos que nesses momentos nós podemos viver a solitude e não a solidão. E vamos ver que Deus nunca nos desampara. Nós podemos aprender com a experiência desse isolamento social. O Salmo 23, verso 4 diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. É uma grande promessa e uma experiência que o próprio Davi teve, que é o autor do Salmo. Isaías capítulo 41, verso 10 diz: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei, melhor dizendo, com a minha mão direita vitoriosa. Essa é uma promessa incrível. Embora os textos sejam às vezes em referência até a Israel natural, nós como filhos de Deus, como servos do Senhor, nós podemos nos apropriar dessas mensagens porque elas são nitidamente claras a todo aquele que crê, não é? Mas tem coisas que trazem um pouco mais de responsabilidade. Olha, Mateus capítulo 28, verso 20 diz: ensinando-os a obedecer a tudo que vos ordenei, ou que ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E me parece que várias pessoas têm percebido que os últimos dias estão chegando. E nós precisamos então, amados, ter um espírito um pouco mais preocupado com essas questões que estão nos chegando aos ouvidos e nos abordando dia a dia. Também gostaria de ler Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Também em várias passagens dos evangelhos nós vemos que Jesus se distanciava daqueles a quem ele ministrava e até dos seus amigos e seguidores mais próximos para devotar um tempo a sós em oração, em comunhão e com o Pai. Então, o que a gente pode fazer nesse momento que a gente se sente assim tão restrito? Nós podemos comungar com Deus, podemos ler, podemos aprender com a palavra, podemos fazer orações, ainda mais que precisamos nos preocupar efetivamente com aqueles que estão em estado maior de vulnerabilidade. Queridos, nesse momento eu sei que o brasileiro ama fazer piadinha, brincadeira,
Isso faz até parte da nossa natureza, né? Eu sempre fui uma pessoa de brincar, mas eu percebo que esse momento não é mesmo um momento para muitas piadas. É um momento para realmente perceber os acontecimentos mundiais que são catastróficos, a despeito de toda a evolução tecnológica, as pesquisas na área de ciência, né, desse saber humano tão importante, ainda existe muita gente brincando com isso. E realmente é muito sério. Nós estamos percebendo muitas pessoas sendo ceifadas, e não apenas idosos, mas jovens também, embora sejam em menor número. Então, antes de iniciar o ministério, o próprio Senhor Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo para uma quarentena em jejum e oração. Conforme o relato de Lucas, antes de decidir quais dos seguidores ele deveria escolher para compor o quadro dos seus 12 apóstolos, a Bíblia diz que ele subiu ao monte a fim de orar e passou a noite em oração a Deus. Quando já era dia, ele chamou para si os seus discípulos que escolheu. Então foram 12 entre eles, a quem deu o nome de apóstolos. Quando Jesus soube da morte de João Batista, a Bíblia diz que ele se retirou para um barco, para um lugar deserto, à parte. Então ele mais uma vez se colocou só. Quando as multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem por ele curadas, ele às vezes se retirava para lugares desertos e orava. Depois de milagrosamente alimentar 5.000 pessoas, ele disse que seus discípulos fossem na frente dele e de barco e despedia as multidões. E ele subiu ao monte para orar mais uma vez sozinho. Jesus tinha então esse hábito de se separar para Deus, não é? Hoje nós tivemos um dia em jejum e eu sei que Deus vai nos abençoar com isso, mas é tão importante a gente aprender, né? O hábito do jejum, o hábito da oração, o hábito da leitura, o hábito de buscar a Deus. Às vezes nós temos isso de uma maneira muito religiosa e precisa ser mais relacional do que religiosa. Precisa ser uma coisa de coração, de devoção, não oca, não vazia, mas substanciada por experiências com Deus, abençoada pela presença de Deus nas nossas vidas. Então, nós podemos aproveitar o tempo de isolamento lendo mais e mergulhando mais nas coisas de Deus, estando com a família. Podemos então colocar, vamos dizer, o papo, né, em dia com os nossos entes queridos. Também podemos tentar entender por que tudo isso está acontecendo. É como um jovem falou para mim: pastor, por que isto agora? Será que a humanidade saturou a paciência de Deus? Será que os nossos pecados já estão atingindo os céus? Quando nós olhamos para o comportamento humano, nós podemos, infelizmente, enxergar isso. A prevalência da maldade, os adultérios, o racismo, a violência predominante, sobretudo contra pessoas idosas, crianças e pessoas em estado de vulnerabilidade. Essa maldade livre para afetar aqueles que estão em menos condição de se defender. Leis sendo quebradas em nome de liberdade. Eu fico pensando assim, como a Torá de Deus, né, a Tanakh, que é o Antigo Testamento, tem sido quebrada. Regras sanitárias têm sido quebradas. Regras comportamentais têm sido quebradas. Regras de convivência social. Regras do que tange a desrespeito quanto às autoridades instituídas e ordenadas pelo próprio Deus. Nós temos quebrado regras, nós como espécie, como seres humanos, nós temos agido, às vezes, não humanamente. Sabe, queridos? Nós temos que repensar a razão de todas essas questões. A mentira, o suborno e as centenas de pecados sendo cometidos nos nossos dias. Talvez Deus esteja já preparando o mundo
para as últimas dores. Então eu gostaria de refletir com vocês em pouco tempo, na verdade, sobre as profecias do próprio Jesus. Poderia aqui citar vários profetas do Antigo Testamento, mas eu quero fazer lembrada aqui, principalmente, Lucas capítulo 21, verso 11. Jesus previu diversas epidemias, ele mesmo. Ele diz: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Então nós estamos vendo como essa profecia de Jesus, que era uma coisa futura, né? Ela está se cumprindo. Você pode estar pensando ou indagar, mas essas tragédias, né, sempre aconteceram na humanidade. Sim, é verdade. Mas se nós formos pensar nas últimas décadas, elas têm aumentado cada vez mais, principalmente em relação às pestes, que hoje nós chamamos mais de epidemias. Antigamente, a quantidade de vítimas era muito maior, pois a medicina não era tão avançada e não havia muita higiene e nem possuíam noções de como combater as pestes. Além disso, não tínhamos a globalização que temos hoje. E assim, as pessoas recebem as notícias sobre tudo que acontece e com isso elas sabem como se prevenir, que é o que nós brasileiros, estamos tentando fazer um trabalho de prevenção para que essas enfermidades, ou essa do coronavírus principalmente, não chegue a nós. É óbvio que nós temos que ter noção, consciência de que essa não é uma única crise de saúde pública. Nós temos tido várias com vários nomes e nós precisamos lidar com isso de uma maneira mais efetiva, sobretudo um ajudando o outro. Você pode cuidar da água que fica empoçada no seu quintal, mas se o vizinho não faz isso, ele não está cooperando. Então o mosquito da dengue, nós estamos sempre demonizando o mosquito, mas o mosquito é mosquito, ele faz o trabalho de mosquito, né? Nós é que precisamos cuidar da água empoçada, nós é que não podemos deixar essas coisas acontecerem, nós temos que ter essa responsabilidade. Então, até que a globalização nos ajuda nesse sentido, porque a gente consegue se prevenir mais de catástrofes, às vezes até algumas naturais e outras próprias engendradas pelos próprios seres humanos. Mas vamos ver algumas dessas pestes que atingiram as últimas décadas. Em 1970, 90, 2000 e 2001, nós tivemos o Ebola. Essa epidemia sempre na África. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 1.800 pessoas foram contaminadas e cerca de 1.200 pessoas morreram. Depois nós tivemos o SARS, que é um vírus muito parecido com esse atual vírus, o coronavírus. É uma epidemia de síndrome respiratória aguda grave e entre novembro de 2002, quando os primeiros casos foram registrados na China, até setembro de 2003, a doença já havia afetado 8.400 pessoas, causando cerca de 900 mortes. Depois tivemos a gripe aviária, causada pelo vírus influenza, do tipo H5N1. A gripe aviária gera os mesmos sintomas de uma gripe comum, porém eles são mais intensos. E segundo a OMS, entre 2005 e 2011, foram registrados 555 casos dessa gripe no mundo, com 324 mortes. Depois tivemos a gripe suína, que é uma doença que teve seus primeiros casos registrados em 2009 e também foi considerada uma pandemia, ou seja, casos simultâneos registrados em todo o mundo. Sem contar ainda o Zika vírus, que surgiu em 2014 a 2016, matando milhares de pessoas, e também a dengue, né, que a gente acabou de citar, que vem crescendo drasticamente em todo o mundo. E é por isso que nós devemos olhar para as profecias de Jesus e entender o tempo que nós estamos vivendo, pois todas essas tragédias são sinais claros da sua vinda, e isso devemos estar preparados. É claro que ficamos tristes e preocupados com o que pode acontecer, pois a Bíblia diz que toda a criação geme e sofre dores de parto à medida que o tempo do fim vai se aproximando. Sabemos que desde que o pecado entrou no mundo,
esse mundo então está debaixo de fortíssima influência de maldição. E é por isso que nós devemos colocar a nossa fé em Yeshua, em Jesus Cristo, porque ele foi o único que venceu todas essas tribulações e angústias, e ele nos garantiu uma ida aos céus. A Bíblia chega a dizer, se não me engano, um dos homens mais inteligentes que já pisou nessa terra foi o apóstolo Paulo. Ele diz que se a nossa vida se resume ao que nós enxergamos, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então você tem que ter uma expectativa celestial. Você tem que ter um desejo de que um dia você vai ficar livre de todas as dores e tribulações da vida e passará a um patamar diferente. Você vai viver no que a Bíblia promete como o céu. Eu sei que algumas pessoas têm nomes diferentes para o céu, mas é importante que você entenda que o céu é um lugar que tem a ver com o nosso comportamento. Nós não podemos simplesmente achar Deus é bonzinho e tudo bem. Ele tem realmente essa faceta de bondade, mas Deus também é justiça. E a gente, infelizmente, está percebendo um traço desse caráter nesses dias de angústia em que a saúde mundial está sendo afetada. Sabemos também que esses momentos que estamos vivendo são apenas o início das dores e que, infelizmente, as coisas tendem até a piorar. Eu não sou catastrofista, mas a gente também consegue enxergar que uma coisa está puxando outra e até a capacidade que os vírus têm de mutar e voltando às vezes até mais forte do que depois, o anterior. Então, é importante que a gente entenda que existe ainda um vírus pior do que o coronavírus, um vírus pior do que qualquer outro que já existiu. Ele está no mundo desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano existe. Chama pecado, né? Errar o alvo, fazer as coisas erradas. Esse é o pior vírus que existe, porque esse puxa todas as outras habilidades do homem de errar, né? O pecado em si não tem poder sobre nós, a não ser que nós o admitamos e comecemos a usá-lo a benefício das nossas próprias vontades, a benefício da nossa própria carne, também sobrecarregada de pecado. Mas quando nós nos arrependemos, e aqui está a grande vírgula dessa sentença, ou dessa frase, né? Quando nós nos arrependemos e abandonamos aquilo que desagrada a Deus, né? Quando a gente coloca o sangue de Jesus como se fosse o antídoto, né, contra o pecado, então a Bíblia diz que ele nos abençoa e ele nos livra de todo o mal. Veja a promessa do Senhor para nós. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13 a 15. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto é extremamente importante, está sendo largamente usado na internet. As pessoas estão pensando sempre na parte da humilhação e da oração e da busca, mas eu fiz questão de pegar o verso 13, porque o verso 13 fica definido e fica bem claro que todas as crises que a humanidade enfrenta, todas as lutas, as discórdias, as guerras, enfim, tudo tem a permissão de Deus. O texto diz, se eu cerrar os céus, então Deus pode cerrar os céus? Muitas vezes Deus já cerrou os céus. E ele não permitiu chuva. E se eu ordenar aos gafanhotos, então a natureza não se compromete por ela mesma. A natureza está sob a ordem de Deus. A natureza não vai fazer porque é da natureza fazer. A natureza está sob as ordens do Criador. E se o Criador determinar, então isso acontece para juízo e às vezes para uma grande lição, como eu disse no início dessa live. Então, ele diz que ele tem a autoridade para cerrar os céus e para permitir que os gafanhotos atinjam a terra e também para enviar a peste.
Então, eu sei que nós podemos pensar, não, essa culpa é dos chineses, essa conta os chineses que têm que pagar. Desculpa, irmãos, eu entendo que uma nação e outra vão cometer gravíssimos erros em relação à humanidade. E podemos, então, fazer o que Adão fez e culpar as outras pessoas. Se existe algum aparelhamento político para essas coisas acontecerem, nós vamos deixar isso nas mãos do próprio Deus para fazer julgamento. Mas nesse momento não é hora de julgar ninguém. Esse momento é hora de empatia. Esse momento é hora de entender a dor do outro. Esse é o momento que nós precisamos buscar a face de Deus e entender que, de alguma forma, Deus permitiu isso para nos dar uma grande lição. E você pode dizer, mas Deus não é amor? E mais uma vez, o amor de Deus é ligado intimamente com sua justiça. E nós estamos num mundo submerso de pecados e erros gravíssimos contra o próximo. A despeito de queremos uma nação melhor, um país melhor, um mundo melhor, quase nunca tivemos tantos festivais de carne, tantas coisas erradas e tantas pessoas sendo maltratadas e machucadas. É absurdo o número, nós não vamos dar aqui estatísticas, mas o número de pessoas que estão sendo ofendidas, crianças estupradas, violentas mortes para todos os lugares. E a gente poderia citar todas essas catástrofes que os próprios seres humanos estão infringindo em si mesmos. E depois nós queremos um Deus condescendente com nossa perspectiva de bondade. Sabe, irmãos? O texto diz claramente que é Deus que está permitindo todas essas coisas. Por isso o texto também nos invoca ou nos evoca a nos humilharmos. Todas as vezes que Deus tratava com Israel no Antigo Testamento, sempre ele provocava o choro, provocava a crise, provocava a humilhação do seu povo. E ao se humilhar e orar e buscá-lo, a Bíblia diz que Deus convertia a gente dos maus caminhos, convertia Israel dos seus maus caminhos. E depois vinha um tempo de abundância, um tempo de benevolência, um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de felicidade. Em 1348 até 1350, o mundo padeceu, principalmente a Europa, no século XIV. Então, a peste negra, 200 milhões de pessoas foram infectadas, 100 milhões de pessoas morreram. E só no final da década que descobriram como debelar isso, tudo por causa, principalmente, de questões higiênicas. E os judeus receberam a conta dessa fatura. Por quê? Porque os judeus não morriam, entre aspas, pouquíssimos judeus morriam. Por quê? Porque eles guardavam a Torá, eles guardavam o Antigo Testamento, as leis de Moisés, principalmente. Moisés é considerado o maior de todos os higienistas que já existiu. Por quê? Porque ele ensinou a separar aquilo que estava errado. Moisés instruiu-nos desde o Antigo Testamento em relação à quarentena que hoje nós temos que guardar. É farto material sobre quarentena na Bíblia. É farto. Mas é importante a gente perceber como as coisas acontecem. Após o aniquilamento, vamos dizer, da peste bubônica, o que aconteceu? A Europa respirou em paz. Veio um tempo de prosperidade e um tempo de bonança. Então, amados, é hora da gente se humilhar e não apenas se humilhar, porque a humanidade se tornou arrogante demais. É hora de orarmos, é hora de buscarmos a Deus e, principalmente, converter-nos dos nossos maus caminhos. Porque é isso tudo, sobretudo o fato de que Deus vai sarar a nossa terra, sarar o nosso povo, e que Deus sare, irmãos, que Deus sare a Itália, que Deus sare a China, que Deus sare a Espanha, que Deus tenha misericórdia de cada nação que está sofrendo terrivelmente por causa desse vírus. Isso mostra que a oração, o arrependimento são extremamente importantes, principalmente nesses tempos difíceis. E também nós não podemos deixar de tomar essas precauções em relação a essa epidemia. Tem pessoas que estão brincando com isso ainda. Tem pessoas que não estão guardando a quarentena. Isso não adianta nada. Quando os cientistas nessa área médica falam do achatamento da curva, né, viral, o que ele está estão querendo dizer é que menos pessoas vão morrer. Então nós precisamos ser conscientes, empáticos, amar não apenas o idoso que está morando na nossa casa, mas também a criança, amar o vizinho, amar as outras pessoas.
Isso é importante. Quem sabe a humanidade não vai se tornar melhor por causa de tudo que está acontecendo. Não por causa das mortes, mas por causa dessa apreensão que nós ficamos. Isso nos faz pensar que nós somos arrogantes demais e que temos falado blasfêmias demais. Usamos o nome de Deus em vão demais. Não guardamos as leis demais. Sabemos que muitos cristãos, inclusive, têm ignorado recomendações ignorado, por exemplo, a questão da aglomeração de pessoas. Alguns lavam as mãos assim, como joga água na mão, um pouquinho de sabão, acho que tá bom. Não é assim que lava a mão, não, jovem. Presta atenção, vamos aprender a lavar a mão. Vamos aprender a usar lenços descartáveis. Vamos aprender a, se necessário, usar a máscara. Vamos aprender a ficar em casa. Vamos aprender com toda essa situação que nós estamos passando. Eu, como pastor, como seu pastor, como amigo, como irmão, eu quero te pedir encarecidamente agora, no nome de Jesus Cristo, vamos levar a sério essa crise. Não somente essa crise, mas todas as crises de saúde pública que nós tivemos que passar. É comum pessoas griparem e chegar e comentar com a outra e dizer: tá todo mundo gripado lá em casa. Pois é, só você podia estar gripado se tivesse tomado as devidas precauções. Porque aí, essa sua gripe, ela não ia passar para o filho, ia passar para a esposa ou para o esposo, enfim. Nós temos que parar de democratizar a dor e às vezes sofrer calado, mas abrir o coração para Deus e buscar o remédio certo, buscar ajuda em pessoas que estudaram anos a fio para ter informação e nos ajudar nas questões sanitárias, questões também de saúde de maneira geral. Alguns dizem, como diz o Salmo 91, batem no peito e diz: está escrito que Deus nos protegerá das pragas, inclusive dessa atual. Mas nós devemos, irmãos, também nos lembrar que o próprio Satanás usou a Bíblia para tentar enganar Jesus durante a tentação no deserto. A Bíblia diz que o diabo levou a parte mais alta do templo e mandou que ele se jogasse de lá. Então tem pessoas que usam o Salmo 91, não é? E diz: não, porque Deus prometeu. Bom, o diabo sabia disso. Ele conhecia o Salmo 91. Né? Ele sabia que Deus poderia proteger Jesus com os seus anjos. Né? Mas mesmo assim, Jesus não caiu naquela cilada. Então, o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, verso 6 de capítulo 4 de Mateus, e ele disse: se você é o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Aí ele está citando o Salmo 91. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Mas aí o verso 7 diz: respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe, quando você não respeita as leis impostas pelo governo do país, você está desmerecendo Romanos capítulo 13, que diz que toda autoridade foi dada, não toda autoridade, mas a autoridade foi delegada, foi ordenada por Deus. Você está resistindo à própria palavra. Então é importante você ficar restrito à sua casa, restrito ao seu quarto, às vezes, exatamente porque existe uma bênção na obediência. E nós não podemos tentar a Deus, usando a própria palavra como o próprio Satanás fez. Esse texto que nós lemos está em Mateus capítulo 4, versos 5 a 7. Então por isso nós não devemos fazer, aliás, o contrário, nós devemos fazer como Jesus e não tentar a Deus e ao achar que não precisamos fazer a nossa parte. Mesmo com a promessa de proteção, é possível sim que um cristão seja infectado por qualquer vírus e qualquer doença, porque nós somos seres humanos e ainda sofremos com as aflições desse mundo. Por isso, não tentar a Deus, nesse caso, significa não ser prudente. E a Bíblia diz que a sabedoria habita com a prudência. Então precisamos seguir as orientações dos médicos e do governo para evitar uma contaminação da doença. E como nós já dizemos, conforme diz a Bíblia em Romanos capítulo 13, os governantes são ministros de Deus para o nosso bem. Ou pelo menos é o que eles deveriam ser. Agora a fé não nos livra de todos os males,
ela nos ajuda a superar todas as dificuldades. Uma outra vez Jesus ensinou que as chuvas e tempestades e ventos furiosos assolam a casa de todos, dos bons e dos maus. Tanto os que têm casa edificada sobre a rocha, como aqueles que edificam a sua casa na areia. Por isso, não use a sua fé como desculpa para agir com irresponsabilidade e ignorar os riscos que o coronavírus pode trazer para você e para sua família. A Bíblia conta que certa vez o apóstolo Paulo estava no navio com seus companheiros e uma forte tempestade se levantou, que durou vários dias e colocou todos a risco de vida. Paulo percebeu que os ventos contrários tornariam a navegação ainda mais difícil. Ele não fingiu que a tempestade não estava acontecendo. Ele aceitou o fato que a tempestade estava acontecendo. Ele foi prudente e trouxe um alerta para todos. E veja o que ele mesmo diz, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com o dano e muito prejuízo, não só para a carga do navio, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Paulo era um homem de fé e, mesmo assim, sabia que sofreria prejuízos. O problema é que o comandante do exército romano não seguiu os conselhos de Paulo. E ele então confiou inteiramente à vontade do piloto. Eu quero dizer para vocês que a ciência, ela é uma serva de Deus. Que nós precisamos obedecer à ciência, até um ponto que definitivamente a nossa fé falará mais alto. Eventualmente, se uma pessoa está sofrendo com uma enfermidade letal, ela precisa acessar o máximo de informação científica que ela tem para ser curada. Passou daí, meu querido, aí a oração e virar a cara para a parede e pedir misericórdia de Deus, e é aí que o milagre funciona. O milagre funciona aonde não tem mais recursos médicos, aonde só Deus pode fazer algo extraordinário. Mas eu quero dizer que Deus é um Deus extraordinário e que Ele costuma fazer muito isso. Mas exatamente quando a ciência já calou. Então nós temos que ouvir os médicos e realmente dar razão a esses profissionais que têm devotado a sua vida, aos quais eu quero orar no final e quero mencioná-los diante de Deus também. Então, eles decidiram, na história que eles decidiram continuar navegando ao invés de parar no porto. Se você continuar lendo essa história, você vai ver que um vento então muito forte entra no navio, vai arrastando todos, matando muita gente. E nós aprendemos com isso que devemos dar passos de fé, sim. Mas muitas vezes a fé nos leva a agir com bom senso. Por isso, quando os ventos estiverem contrários, seja guiado por Deus. E não vai se arriscando dizendo que você tem fé e que nada de ruim vai acontecer com você, porque afinal de contas você está amparado pelo amor de Deus que você tem. E sempre as coisas são assim. Isso é arrogância, isso é presunção, isso é colocar Deus à prova. Eu acredito, irmãos, finalizando, que essa tempestade que nós estamos enfrentando, chamada coronavírus, logo irá passar e nós vamos viver dias mais tranquilos. Até a próxima epidemia. Fique pronto para isso. Porém, não podemos deixar de fingir, não podemos deixar de vigiar e orar em momento algum, pois a vinda de Jesus está muito próxima. Ouça o que ele mesmo diz, pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, ficai
vós também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Eu quero ter mais uma palavra de oração com você e pedir a Deus que nesses dias você esteja sendo protegido por sua própria obediência. Que você esteja sendo abençoado porque você resolveu amar a Deus e seguir os seus caminhos. Quero pedir a Deus que esteja na sua casa, na sua família, e quero pedir a Deus que Ele esteja abençoando você em todos os momentos de sua vida. Que o Espírito Santo esteja na sua casa, esteja com você, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido. Que Deus proteja os seus negócios, para que nesse tempo de escassez, esse tempo de tribulação, nós saibamos de maneira inteligente segurar aquilo que Deus já nos deu, abençoando o reino de Deus, abençoando uns aos outros e fortalecendo os que estão mais fracos. Aonde você estiver, por favor, curve a sua cabeça e ore comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, no nome de Yeshua, o Mashiach escolhido, aquele que esteve há mais de 2000 anos nessa terra, aquele que ensinou como nós devemos ser humildes de coração, aquele que, através do Sermão da Montanha, nos levou a sermos mais humanos. No nome dele nós oramos, para que nesse momento em que a humanidade se sente fragilizada e a maioria das pessoas ouvindo as notícias ruins, que cada um de nós saibamos, ó Deus, nos portar e ligar um para o outro, ajudar um ao outro, porque afinal o que realmente nos faz mais seres humanos como somos é a humildade que o Senhor nos ensinou. Que seu Espírito esteja sobre nós, nos trazendo reflexão, nos trazendo, ó Deus, o entendimento da sua vontade. Libera sobre nós a tua graça, libera sobre nós a tua misericórdia. Nós colocamos os médicos, os sanitaristas, Deus, todas as áreas médicas, os enfermeiros, aqueles que têm administrado hospitais e clínicas, aquelas pessoas que estão, Deus, na frente de batalha, que essas pessoas sejam abençoadas pelo Senhor, sejam protegidas pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, dá-lhes força, dá a eles, ó Deus, compreensão, entendimento, aqueles que estão na área de pesquisa. Dê a eles, ó Deus, inteligência, capacidade para perceber a evolução desse vírus e como, ó Deus, ter uma vacina contra ele. Nós oramos em nome de Jesus por todos aqueles que estão sofrendo em leitos agora, que estão nos hospitais, que estão com seus últimos dias contados, com suas últimas horas contadas, com a sua última respiração. Pai, tem misericórdia, salva essas pessoas, trazendo alento ao coração da família dos que estão enlutadas agora. Nós oramos em nome de Jesus. Senhor, oramos pela Itália, onde o foco é muito grande no norte da Itália, na Lombardia. Nós oramos em nome de Jesus, pelos espanhóis, oramos pelos brasileiros, pelos chineses e colocamos através dessas colocações todas as nações que estão sofrendo com a manifestação dessa epidemia. Espírito Santo de Deus, o Senhor é o Ruach, o Senhor é o ar que nós respiramos. Que cada pulmão seja cheio da tua presença, que cada vida seja impactada com o Senhor, que cada pessoa seja tocada, seja tomada pela palavra de Deus e que o nosso comportamento mude a fim de que bênçãos dos céus venham sobre nós. Que a paz, a alegria, o amor, a misericórdia de Deus esteja sobre a vida e a família de cada um dos irmãos. Abençoamos você que também nos ouviu e contamos com a sua presença em próximas lives que nós tivermos. Que o Espírito Santo esteja com você. Deus te abençoe. Amém.